ou cria mais dívidas dia após dia? Seja muito bem-vinda, dona de loja, a mais essa nossa live de aquecimento do workshop Loja Lucrativa que vai acontecer na próxima terça-feira, gente. Terça-feira, dia 7 de outubro, às 20 horas, nós teremos esse workshop incrível que a gente está preparando com muito carinho para você, onde você vai aprender os primeiros passos para ter uma loja lucrativa, gente, para botar dinheiro no bolso aí na sua loja de moda. E pessoal, enquanto o workshop não chega, todos os dias, durante aqui mais de 15 dias, eu entrei ao vivo no Instagram junto com o meu sócio nesse projeto, Wesley, especialista em negociação, para que vocês pudessem ir aquecendo lá para o workshop, tá bom? Então, pessoal, quem está participando pela primeira vez, não tem problema, coloca aqui a primeira vez. O mais importante é que você não esqueça por nada que na próxima semana, no dia 7 de outubro, vai acontecer o nosso workshop ao vivo às 20 horas, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, digite aqui, ó, digite lucro para se inscrever gratuitamente no nosso workshop, beleza? Pessoal, já estou... Ah, deu tudo certo, Nilmar, tá vendo? Ó, já estou aqui com o Wesley. O Wesley está preparado para entrar aqui. Wesley, envia para mim novamente, por gentileza, o link, a solicitação aqui para você poder... para poder se inscrever, pessoal. Muito bom, muito bom. Oi, Helenita, tudo bem? Oi, Nilma. Oi, Jamile, tudo jóia? Grande Wesley, muito boa tarde, Boa Wesley. tarde, Anderson. Boa tarde, donas de loja. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Oh, que legal. Como passou rápido, né, Wesley? Passa muito rápido o tempo, né? A gente nessa sequência de lives aqui. E podemos dizer que praticamente chegou, né? Claro que tem ainda segunda, terça, mas está aí já o workshop na próxima terça-feira, às 20 horas. Donos de loja não pode perder por nada. Quem quer ter mais lucro, quem quer dar os primeiros passos para ter uma loja lucrativa, e a gente vem preparando esse workshop com muito carinho, ouvindo elas, né, Wesley, as dificuldades delas, o que elas precisam para ter mais lucro. E eu queria que você, né, falasse qual que está sendo o seu sentimento de conhecer mais as donas de loja para que a gente possa levar mais lucro para elas. Você tem percebido que elas precisam mesmo disso, Wesley? Como que tá aí? Ó, pelas respostas aqui, sim, né? Agora, um ponto importante do que você comentou, Anderson, o tempo está passando muito rápido. E uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, aqui nas lives e em tudo que eu tenho comunicado de todos os projetos que eu atuo, é que, como o tempo está andando muito rápido e o artigo mais precioso que nós temos, todo ser humano tem, é o tempo, né? Todo mundo, quando chega no leito de morte, gostaria de ter o quê? Mais tempo. É a única coisa que não dá para comprar. Não tem saúde, tempo são coisas que você não compra. Tempo é um elemento que passou, não volta mais. Saúde você ainda pode recuperar, tomar remédio, fazer exercício e tudo, e buscar recuperar a sua saúde se você teve um problema de saúde. Mas o tempo não volta mais. O tempo é o artigo mais precioso que nós temos. E uma das coisas que boa parte das pessoas acaba pecando, acaba errando, é em administrar mal o tempo. O tempo passa muito rápido quando a gente não aplica as estratégias corretas. A falta de conhecimento faz muitas vezes eu perder muito tempo, que é o artigo mais precioso que eu tenho. Então, eu tenho batido muito na tecla de que a dona de loja lucrativa que consegue realizar os seus sonhos é aquela que sabe investir no conhecimento que vai trazer para ela um diferencial competitivo, de forma que ela consiga vender mais, colocar mais dinheiro no bolso, realizar os seus sonhos e ter tempo. Tempo para sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, a partir do momento que ela tem uma loja que gera lucro. Então, o tempo vai passar muito rápido e a gente precisa aproveitar cada um desses momentos. E uma das formas é trazer o conhecimento que vai fazer a diferença, e por isso que a gente está aqui nessas lives de esquenta, de aquecimento para o workshop Lojas Lucrativas, que vai acontecer na terça-feira, já está aí. Que legal, Wesley. Eu tenho falado que no workshop, né, a gente tem seguido uma linha aqui falando, dona de loja, se você já vende, olha só, você vende, mas você não vê a cor do dinheiro. Significa que você precisa melhorar os seus processos com fornecedores, com bancos, né, com essas pessoas que têm aqui entre a sua venda e o lucro. Agora, algo importante
que a gente vai ajudar nesse workshop também, elas darem os primeiros passos para aumentar as vendas de certa forma e ter mais lucro, Wesley. Então, a gente também está preocupado com essa questão de trabalhar elas ali para que elas possam, né, já saber também como vender mais de certa forma, fazer melhores vendas, né, para que elas possam ter mais lucro. E então, gente, quem ainda, ó, não se inscreveu no workshop, a dona Iana, isso é mais do que uma esquenta, tá fervendo. Boa, a Iana tá É isso que eu todo tô rindo dia aqui. aqui. Dona Iana tá todo dia aqui. Eu ia ficar bravo de eu chamar ela de Dona Iana. A Iana tá todo dia aqui. E muito bom isso. Então, pessoal, se hoje você tem uma loja, você não vê a cor do dinheiro, ó, a Nilma falou, acontece comigo, ó, meu Deus, preciso vender e ter lucro, isso. Então, Nilma, digita lucro, pessoal, quem ainda não se inscreveu, digita lucro para que vocês possam se inscrever gratuitamente no workshop que vai ser na semana que vem, na terça-feira, ao vivo às 20 horas. Agora, pessoal, não adianta nada, gente, vocês virem aqui na live, se empolgarem, digitarem lucro e não estarem com a gente no workshop na terça-feira. Então, já se programa, coloca aí, avisa a sua família, avisa todo mundo, né? Já cancela os compromissos para que terça-feira, às 20 horas, você esteja com a gente, vocês vão amar, tá bom? Pessoal, hoje eu quero trazer, eu com o Wesley aqui, a gente quer trazer um item muito sensível que acontece no dia a dia de vocês, né? Que é o que, pessoal? A questão das dívidas, a questão, né, de muitos empréstimos bancários, muitas vezes, né? De muitas vezes a gente está ali no cheque especial e não sabe como sair daquilo. E Wesley, eu quero começar essa nossa conversa trazendo um ponto aqui. A gente fala muito com as lojistas, né? A gente fala muito né, com as donas de loja. E ontem uma dona de loja trouxe no final do dia ali uma situação pra gente, né? Que eu me lembrei até agora disso, que ela falou que ela vende ali em torno de 8.000. Mas olha só, ela paga 1.500 ou 2.000 de aluguel. Aí ela tem um empréstimo que ela paga 1.000, um outro empréstimo que ela paga 700, um outro empréstimo que ela paga 500. Ou seja, ela tem uma boa venda ali. Poucas pessoas conseguem vender 8, 10 mil. Mas ela literalmente não vê a cor do dinheiro. Por quê? Fica tudo com o empréstimo bancário. E é possível também ter esse tipo de negociação com bancos. Como que é a sua visão sobre essa questão? Sem dúvida. Inclusive, até antes da gente aprofundar esse ponto, eu queria que essa live hoje fosse mais prática para vocês. Coloca aí pra gente se vocês têm dívidas e se tem, quais são as dívidas, com quem são essas dívidas, é dívida pessoal, é dívida da loja, para que a gente possa direcionar aqui a live para que ela ferva mais no negócio de vocês, trazendo mais dinheiro para o caixa de vocês, como a Iana colocou. Isso é o mais importante, tá? Isso é o que vai fazer mais diferença na realidade de vocês. Traz para a gente exatamente quais são as dívidas que vocês vivem, que vocês lutam com elas e como que isso está acontecendo na realidade de vocês, na loja de vocês, para que a gente possa ajudar vocês de maneira prática nisso. Enquanto vocês estão colocando, vocês estão escrevendo aí, teve um ponto que você comentou, Anderson, que é extremamente importante e que a gente vai trazer, e eu vou mostrar isso para vocês no workshop de lojas lucrativas, como que a negociação bem feita, ela impacta diretamente na sua venda. Todas as donas de lojas querem vender mais. E o programa Lojas Lucrativas, Lojas de Sucesso, perdão, ele ensina você a vender mais. O que a gente vai fazer dentro do programa Lojas Lucrativas? A gente vai ensinar vocês como que você faz com que a compra, a negociação, em todos esses pontos que o professor Anderson mostrou, entre a venda e tudo aquilo que você gasta nesse intermédio, como que você faz com que isso retroalimente e potencialize a sua venda? Ou seja, como que você vende mais a partir do momento que você faz sobrar mais dinheiro no teu caixa. Por quê? Porque eu consigo, a partir do momento que eu tenho mais dinheiro, ter mais recursos, mais elementos para conseguir vender mais. Então, se esse é um desejo de vocês, existe um processo que a gente vai explicar ao longo do workshop que te ajuda exatamente nesse passo a passo, exatamente nesse processo. Assim você consegue, de uma maneira muito mais efetiva, fazer com que lucro, geralmente, o lucro é a relação entre tudo que eu pago versus o meu preço de venda. A gente vai mostrar isso de uma maneira muito simples, tá, gente? Aqui na live é difícil mostrar no Instagram, porque no Instagram a gente não tem os recursos visuais para fazer isso. Mas na aula, no workshop, vai ser uma aula, a gente vai conseguir mostrar isso visualmente para vocês, vai ficar muito mais fácil de entender, tá?
A partir do momento que você sabe que o lucro é a diferença entre o que você vendeu versus o que você gastou, o que você pagou, todos os furos, todos os ralos que tem na tua loja, como que eu faço para potencializar a minha venda, gerar mais venda a partir desse lucro? Ou seja, quanto mais eu aumento o lucro, mais eu tenho o poder de aumentar a venda. E a gente vai mostrar para vocês os primeiros passos para fazer isso dentro do workshop Lojas Lucrativas, na terça-feira, às 20 horas. Quem não comentou lucro e não está inscrito, está perdendo talvez a grande oportunidade do ano ou da vida, tá? Entrando no tema de hoje, enquanto vocês estão comentando aqui, ó, estou vendo, boa tarde, Maria, muitos boletos porque compro no boleto. Tom de pele, comprar no boleto não é um problema, tá? Se você compra no boleto sem ter juros, tá ótimo, tá? O que você precisa negociar são os juros. Como que eu reduzo os juros, eu tenho um parcelamento no boleto e reduzo os juros. Ó, dentro do programa Lojas Lucrativas, a gente inclusive ensina um método para vocês, para nesse parcelamento com o fornecedor, você conseguir ganhar mais dinheiro. Como que você consegue parcelar com o fornecedor e ainda assim ganhar mais dinheiro com isso? Tem uma técnica para fazer isso que a gente ensina dentro do programa Lojas Lucrativas. Mas dentro desse cenário, ter o parcelamento no boleto não é um problema. O que é um problema? O que a gente chama falta de provisão. Falta de provisão, que é o quê? Se eu comprei, por exemplo, tá? Eu comprei do meu fornecedor R$ 1.000 em peças, eu preciso já começar a separar no meu caixa esses R$ 1.000 para fazer o pagamento. Eu preciso já organizar os meus contas a receber, o dinheiro que eu tenho a receber e todas as minhas negociações para que esse dinheiro já fique reservado. Porque a partir do momento que ele já está reservado, ele não compromete as minhas vendas futuras. E aí vocês vão falar assim, professor, mas aqui a gente tem como fazer isso não? Eu corro para poder vender hoje para pagar o boleto que está vencendo, porque é essa loucura. E essa loucura por quê? Porque você não sabe hoje como construir uma loja lucrativa. Que é o que a gente vai dar os primeiros passos dentro do workshop na terça-feira e vai trabalhar com aquelas que aderirem ao programa Lojas Lucrativas com técnicas e ferramentas específicas para que você, mesmo nessa realidade que você vive hoje, de ter que contar o dinheiro que está entrando para poder pagar o boleto que está chegando, né? Quer dizer, eu vendo 8.000 hoje, mas eu tenho 4.000 de boleto passado que eu tenho que pagar esse mês. Isso não deveria ser uma preocupação para você agora, se você tivesse feito o processo de negociação lá atrás. Claro que você não fez hoje você está lidando talvez com caos. Como que a gente sai desse caos? Os primeiros passos a gente vai te entregar dentro do workshop na terça-feira, às 20 horas. Por isso que você não comentou lucro, você tem que comentar aqui. E na terça-feira, gente, eu quero ser muito transparente com vocês. A gente vai dar para vocês gratuitamente os primeiros passos. E a gente preparou um programa muito bem estruturado, que é o programa Lojas Lucrativas. É para quem se compromete a ter uma loja efetivamente lucrativa. Para quem se comprometer com isso, a gente vai abrir a primeira turma, é inédito, não existe isso no Brasil, e você vai ter 2 caminhos para escolher. Ou você vai continuar vivendo a loucura de não ter o dinheiro para pagar os boletos e esse drama das dívidas chegando e você não tendo condições de lidar com ela, ou você vai viver a satisfação, a felicidade e a tranquilidade de ter uma loja lucrativa que realiza os seus sonhos. É escolha. E não tem escolha certa ou escolha errada. Tem escolha que você faz para você. Esse é o ponto mais importante. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Ó, tem gente com dívidas com banco, boletos, ó, loja com empréstimo, pago o boleto e não vejo lucro, pago o boleto e não vejo lucro. É muito isso porque você não conseguiu preparar isso antes. E antes estava tudo bem, tá? Você não tinha acesso a esse conhecimento, ele não existia. Ele não foi criado no mercado de donas de loja. Não existia isso para donas de loja. Não existe no Brasil quem traga para as donas de loja, até onde eu conheço, o professor Anderson também, e que vocês comentaram ao longo das últimas aulas, um programa que traga isso de uma maneira estruturada, como nós vamos apresentar para vocês na terça-feira. Então, até aqui, tudo bem. De agora para frente, de terça-feira para frente, você tem o direito de sofrer por não conseguir viver essa vida de pago o boleto e não tenho dinheiro, ou viver a vida do dono de loja lucrativa. Muito bom. Que consegue pagar sim os seus boletos, mas o dinheiro que está entrando no caixa, ele vira lucro porque você fechou os ralos de uma maneira muito efetiva. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ó, quero ter uma loja lucrativa. Parabéns, mano. É isso aí. A Maria colocou.
Wesley, é muito interessante esse ponto que você colocou aqui, porque muitas vezes a dona de loja tá assim, né? Ah, não, é só uma fase ruim, logo melhora, ou prefiro nem saber os meus números exatos, já tentei de tudo e nada resolve. E muitas vezes ela fica achando, que a gente chama aqui, né, de crenças limitantes e tal, ela fica achando assim, ó, não, é assim mesmo, sempre foi assim, tá bom, é assim mesmo, ah, tá bom do jeito que tá, vou tocando. Só que uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Gente, anotem essa frase. O conhecimento que você não tem é o dinheiro que você não ganha. Ou ainda, o dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você não tem. Por quê, pessoal? Às vezes a gente está ali fazendo algo uma vida inteira. Uma vida inteira fazendo algo, tá? E a gente acha que aquele é o único jeito que a gente deve fazer. E aí a gente não consegue saber que existem outras formas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrever algo na minha mão e eu deixar tão perto dos meus olhos, eu não consigo ler. Quando eu afasto isso dos meus olhos, eu consigo ver que, nossa, estava escrito isso. Então, o que que eu quero dizer com vocês? A gente está aqui para trazer novos conhecimentos para vocês, mas não só esse conhecimento abstrato, um conhecimento que vai fazer você ter mais lucro, vai fazer você colocar mais dinheiro no bolso. A gente tem visto isso no dia a dia, a gente está fazendo lives aqui há 15 dias e toda hora a gente está aqui recebendo feedbacks, depoimentos de situações que vocês já estão aplicando e tendo mais lucro só com essas lives de aquecimento. Lá no dia 7 a gente vai mostrar ali para vocês os primeiros passos. Então, gente, vocês não podem perder por nada, tá bom? Olha só, é, a Maria colocou assim, ó. Não tenho CNPJ. Para crescer a loja é obrigatório ter CNPJ. Eu ou você pode responder? Eu vou começar a responder, depois você pode complementar. E não, Maria, não tem nenhuma ligação essa, né? Respondendo aqui nesse momento, ter CNPJ. Por exemplo, ter CNPJ é uma questão de formalidade. Vocês trabalhar lá certinho, de uma maneira formal. Agora, o que a gente está trazendo aqui é ensinando você a ter mais lucro, a saber como conduzir melhores negociações com o seu fornecedor, com aluguel, caso você vá pagar aluguel, tá? Como fazer melhores vendas para que você possa vender mais ali no cartão, no Pix, e saber negociar melhor, não ficar dando desconto sem precisar dar desconto. Isso tudo que a gente vai ensinar você lá no nosso workshop na terça-feira. E não tem relação isso com você ter um CNPJ ou não. Seria por essa linha também, Wesley? Até um determinado momento, sim. Porque o que que acontece? A pergunta, Maria, é o inverso, tá? Eu não tenho CNPJ para a loja crescer, é obrigatório ter CNPJ para a loja crescer? Na verdade, a gente cresce para ter o CNPJ. Isso, E boa. depois a gente cresce mais. Então é o inverso, tá? Vou dar exemplo, tá? Eu tenho empresa, Maria, aqui. Primeiro, eu comecei a vender, primeira coisa, tá? Começa a vender, faturar. Primeiro passo. Comecei a vender, faturar, coloquei dinheiro no bolso, agora eu vou fechar os ralos, não vou deixar esse dinheiro embora. Aí eu vou fazer esse ciclo retroalimentado, do jeito que a gente vai ensinar para vocês os primeiros passos no workshop Lojas Lucrativas. E o que, que vai acontecer? A partir do momento que você faz isso do jeito que a gente ensina, indiscutivelmente você vai crescer. E aí chega um momento do teu crescimento que não ter o CNPJ é ruim. Porque você cresceu. Não é eu não cresço porque eu não tenho CNPJ. Eu cresço para ter a necessidade de ter um CNPJ. Eu tenho empresas, Maria, aqui, eu comecei sem ter CNPJ, chegou o momento que aquela empresa, a gente fez um microempreendedor individual, do microempreendedor individual ela foi para, aí a contabilidade entrou, a gente faturou bastante, ela foi para ME. ele é limitada, né? Depois ela foi para lucro presumido. Quer dizer, à medida que eu fui crescendo, fui faturando mais, fui ganhando mais, eu fui tendo necessidade de ter o CNPJ e de alterar esse CNPJ com uma contabilidade. Então, não é eu ter um CNPJ para eu crescer, é eu crescer para eu ter o bom problema de ter um CNPJ. É o contrário. Legal, muito boa Tem uma explicação. outra pergunta aqui, Anderson, tá falando assim, ó. O banco é o bem, o mal só ajuda quando a gente está bem. É muito nessa linha. O Anderson vai falar disso melhor do que eu, tá? É Pior que muito é nessa mesmo. linha, né? Eu vou deixar você começar a responder e depois eu complemento com uma visão que a gente vai trazer para vocês dentro do programa Lojas Lucrativas sobre como que você lida com bancos. Legal, ótima pergunta. A Adriana colocou, eu até li também duas, três vezes aqui. Ela colocou: o banco é o bem e o mal.
só ajuda quando a gente está bem. Quando precisamos, eles viram as costas. Então, temos que fazer uma boa gestão para não precisar dos bancos. Então, Adriana, e pelo início da sua frase, o banco é o bem e o mal. Sim, faz sentido isso. Porém, o que é muito importante da gente entender? O banco também precisa da gente. O banco também está muito aberto a ter uma negociação, a saber, né, você, a partir de você ali, uma situação, de uma proposta, não é simplesmente é assim e pronto. O que a gente vai trazer para vocês são elementos para que você possa saber como conduzir essa negociação com o banco. Olha só, mesmo você estando bem, ou também você estando mal, tá? Porque o banco tem, inclusive, Wesley, o que ele chama lá de provisão de perdas, né? A PDD, provisão de perdas e danos. Então ele sabe que uma parte do dinheiro os clientes não vão pagar. Ele tem essa previsão lá e ele tem um interesse em receber do atrasado. E aí que entra também o poder da negociação, de você saber como conduzir essa negociação mesmo quando você está devendo para o banco. Aí o Wesley vai trazer vários aspectos, pessoal, emocionais, que a gente tem que ter a técnica, não é só chegar lá e chorar, meu Deus do céu, não. Para tudo tem técnica. E é isso que a gente vai trazer para vocês. Fui por uma linha boa aí, Wesley? Ô Anderson, e se eu disser para a Adriana e para as nossas colegas que tem como você ganhar dinheiro com o banco? E um Isso. bom dinheiro. Já teve ano aqui que a gente ganhou 70 mil reais com o banco. Eita, 70 mil reais sem vender nenhum real a mais. Sem precisar fazer mais nada. Só entendendo como lidar com eles. Tá vendo aqui? 70 mil reais. Um pouquinho mais. 70 mil reais os quebrar. Tá? 70 caramba, mil Wesley. reais. Que a gente já ganhou em um ano aqui. Tá? Não vou nem falar os números de hoje, porque os números de hoje são maiores e vão gerar um pouco de. Não, meu Deus, como assim, né? Que cada Sim, loja é uma sim. loja, cada tamanho é um tamanho. Mas, ó, dá para ganhar dinheiro com o banco se você sabe lidar com o banco, se você foi preparada para construir uma loja lucrativa. Dentro do programa Lojas Lucrativas, eu acredito que não vai dar tempo da gente passar no workshop, porque o workshop a gente tem muita coisa para passar em pouco tempo. Dentro do workshop, na terça-feira, talvez não dê tempo para a gente aprofundar nesse tema. Mas para aquelas que vão para o programa Lojas Lucrativas, uma das coisas que você vai aprender é como ganhar dinheiro com o banco. Como utilizar o bem do bem que o banco pode te fazer. Que legal, cara. E aí você já me trouxe um outro aspecto até. Muito bom, muito bom. E, Wesley, muitas vezes também, a dona de loja pode falar assim, ah, mas cara, e isso acontece muito mesmo, ah, nem vou. Ah, olha que a Lenita falou, ganhar dinheiro com o banco. Isso, já estou Ah, dentro da loja lucrativa. Muito bom, Lenita. A gente quer ver vocês lá dentro do programa Loja Lucrativa. Muito bom, Lenita. Tamo junto, viu? E muitas vezes a dona de loja pode falar assim, né? Ah, cara, mas eu vou me preocupar agora em reduzir os juros lá do banco, tal, mas nem vendendo, eu não estou de direito ainda. Eu não entendo de finanças, elas podem falar. Eu não entendo de finanças para poder fazer essas contas, né? Mas aí, elas precisam ser especialistas em finanças, em mercado não. financeiro. Como que é isso? Não, não precisa. Inclusive, esse é um ponto super importante. Dentro do programa As Lojas Lucrativas, o que a gente faz? A gente traz tudo o que você precisa de fazer de cálculo de uma maneira muito simples. Muito simples. Boa parte dos cálculos são tão simples que eu construo ele com você na hora. De tão simples, eu não preciso preparar com antecedência. De tão simples que é. Tá? E eu ensino para vocês de uma maneira que fica muito fácil fazer isso. Não que não dê trabalho, tá? Não quer dizer que você vai perder um botão mágico e vai calcular para você. Não, não, não existe isso, tá, gente? Eu não faço promessa milagrosa. Não é isso. É técnica. Tá? E Técnica. técnica você precisa ir lá e fazer. Né? Perfeito. Mas, quando você tem a ferramenta certa e a orientação certa, você consegue fazer de uma maneira muito simples. Tem uma pessoa que colocou aqui, ó. Minha loja estava vendendo bem, mas apesar de ser pequena, eu peguei dinheiro com o banco e me enrolei. Já tentei negociar, mas os juros são abusivos. São, tá? São abusivos quando a gente não sabe negociar com eles.
Com a técnica que eu vou apresentar para vocês, vocês vão ter clareza de como que você identifica qual é o perfil daquele banco, da pessoa que está negociando com você e qual caminho para você conduzir. E a gente cria também um outro elemento que a gente chama de BATNA. Tecnicamente ele é chamado de BATNA, tá? BATNA significa Best Alternative to a Not Agreement, que é o quê? Traduzindo para o português, tá? É a melhor alternativa em caso de um não acordo. O banco onde o Anderson trabalhava, ele ia lá e tinha um plano de perdas. Então, ele tem clareza até onde ele pode chegar cortando juros e reduzindo os juros numa negociação para que ele perca menos. Porque para ele, o cliente não pagar também é ruim. Então Claro. ele tem essa clareza. E quando ele se depara com uma dona de loja que sabe conduzir uma negociação, que sabe identificar o perfil dele, que sabe trazer, a gente chama o Batman, né? Tecnicamente falando, a gente chama ele para elucidar planos B. Que tem planos B, que tem outras opções e que sabe demonstrar isso de uma maneira educada, mas consistente e firme, esse banco fica com dificuldade. É muito difícil ele manter juros abusivos. E se ele mantiver, você vai para o plano B. Inclusive, tem uma coisa que a gente faz muito bem, que é criar alternativas para situações como essa de juros abusivos, onde você consiga colocar mais dinheiro no seu caixa, tirando essa abusividade. Caramba, Wesley. Então, para tudo tem técnica para fazer. Tudo tem técnica, Anderson. E entender que uma coisa que muitas vezes a dona de loja não entende é que do outro lado tem uma pessoa. E tem regras, o banco ele vai seguir regras, né? Mas aquela pessoa ela toma decisões. Eu tenho certeza, Anderson, quando você estava sentado lá na cadeira, lá no banco, e chegava para você uma demanda, você tinha que seguir as regras do banco. Mas você tinha a sua análise daquelas regras para aquela pessoa. Peraí, essa pessoa, essa dona de loja, essa pessoa que está chegando aqui, qual que é a realidade dela? E qual critério que eu vou encaixar ela? Como que eu faço? Eu posso ceder mais para ela ou não posso? Você analisa pessoa a pessoa, tô errado? Que legal, cara. Sensacional. Wesley, cara, é impressionante como você tem literalmente aberto. Parece que você abre a cabeça. Nossa, eu inclusive, né, das zonas de loja que abre e fala assim, gente, é esse o caminho que vai seguir. Eu aposto que quem tá aqui nunca imaginava que tinha uma técnica de negociação. E outra coisa, você trouxe aqui os elementos, né? Batman, que é isso, isso, isso. Então não é coisas, não são coisas, por exemplo, instintivas, intuitivas, são coisas Não. técnicas. Olha só, a gente ficaria falando aqui, Wesley, a tarde inteira sobre esse, que é um conteúdo muito legal. Mas eu vou deixar as meninas com um gostinho de quero mais, as donas de loja que estão aqui. Pessoal, então olha só, a gente deu uma introdução pequena aqui sobre como você ganhar dinheiro com o banco, sobre como você, né, saber a técnica correta para diminuir esses juros com o banco. E a gente quer muito convidar vocês, né? Na verdade, a gente quer convidar, não, né? Vamos fazer diferente, Wesley. A gente vai falar sobre isso lá no workshop no dia 7 de outubro. Então, quem tem interesse, que quer ter uma loja lucrativa, quer saber como fazer melhores negociações, não só com o banco, mas com o fornecedor, com o cliente, para você vender melhor, com o aluguel, com as taxas de cartão, para que você tenha uma loja lucrativa, já fazer esse evento. Na próxima terça-feira, às 20 horas, 100% online, gratuito. E aí, para você participar, é só digitar aqui a palavra lucro. Então, gente, se esse é um assunto que te atrai, esse é um assunto que você precisa resolver, vamos dizer assim, aí na sua loja, melhorar na sua loja, digita lucro e a gente espera vocês na terça-feira, às 20 horas. Segunda-feira a gente está por aqui ainda, né, Wesley, fazendo aqui mais uma Sem dúvida. live, fazer um chamado geral ali para segunda-feira, para terça-feira. E foi demais esse nosso encontro aqui de hoje. Como você consegue, de uma maneira muito simples, trazer para as donas de loja que elas têm ferramentas para que elas possam, né, poxa, resolver essa questão, ter mais lucro, realizar todos os sonhos delas, realmente ter uma loja lucrativa, uma loja que põe dinheiro no bolso, Wesley. Muito obrigado por esse trabalho que você tem feito aqui junto, né? Vamos chamar assim, as minhas queridas donas de loja que me acompanham aqui, você abraçou elas com tanto carinho. Olha, isso é uma honra. E
Uma mensagem que eu vou deixar para você, dona de loja, hoje, muito importante. Existem alguns tipos de donas de loja ou de lojas. Tem aquela que paga dívida, tem aquela que mantém dívida, tem aquela que aumenta a dívida, que cria mais dívida. Mas o grande problema é quando esse processo faz com que você pague boleto e não sobre dinheiro para você realizar os sonhos para os quais você construiu essa loja, para os quais você faz esse trabalho. Então, o que eu quero não é convidar, não. O que eu quero convocar você que quer sair dessa situação é assumir o compromisso de dar um basta para a falta de dinheiro no teu caixa. De dar um basta para a vida ruim quando eu pago o boleto e não consigo ter dinheiro sobrando no meu bolso. Isso é muito ruim. Deus fez a gente, para quem acredita em Deus e para quem acredita em um ser maior, dependendo da tua religião, ele fez a gente para a gente ser próspero. Ele fez você para dar certo. Ele não fez você para ficar sofrendo. Ele não fez você para viver uma vida de desespero, uma vida de tristeza, uma vida de sofrimento. Nós fomos feitos, você, dona de loja, foi feita para ser próspera. E lucro gera prosperidade. Está na hora de dar um basta para a falta de lucratividade. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Olha que legal, Wesley. Pessoal, eu quero e preciso. A Rose, nossa aluna Rose. A Rose Vela Closet, concordo, falou tudo. Sensacional. Eu vou finalizar essa live com essa sua fala. Cara, muito obrigado. A gente vê todo mundo aqui meio-dia, na próxima segunda-feira. E principalmente, pessoal, anotem aí na agenda, já falem com todo mundo aí na sua casa para você não perder por nada o nosso workshop, que vai ser na terça-feira às 20 horas, 100% online, gratuito e ao vivo, tá bom? Digita lucro se vocês ainda não se inscreveram e daí quando digitar lucro, pessoal, vai ali no direct, que é ali na mensagem individual e para que vocês possam entrar, fazer inscrição e entrar no nosso grupo do WhatsApp onde a gente faz os avisos. Mas mais importante, vocês estarem com a gente na terça-feira, 20 horas. Muito obrigado, Wesley. Um grande abraço. Como eu sempre falo, Um vamos grande para abraço, cima, vamos com pessoal. tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma. Muito bom.